Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um encontro no canal. Hoje falaremos sobre Ho'oponopono. Qual a origem do Ho'oponopono? Por que praticar Ho'oponopono? O que significa Ho'oponopono? Entre outros aspectos que despertam tanta curiosidade em todos nós. Afinal, o que é Ho'oponopono? Se você gosta de assuntos como esse, de autoconhecimento na prática, fica comigo aqui nesse vídeo, que juntos nós vamos conhecer ainda melhor o Ho'oponopono e todos os benefícios que ele pode nos trazer. Qual a origem do Ho'oponopono? O Ho'oponopono, em sua forma tradicional, pertencia aos Kahunas, um povo ancestral lá do Havaí. Os Kahunas, eles eram conhecidos como os guardiões do segredo. Esse povo antigo era especialista em agricultura, em pesca, em astronomia, em medicina, em psicologia, em religião, em construção de cabanas, de barcos, entre outras atividades. Os Kahunas também são famosos por serem os precursores da filosofia runa, a qual ainda é muito praticada no Havaí. O Ho'oponopono era uma ferramenta utilizada constantemente na resolução de conflitos e situações, principalmente familiares e de relacionamento. Aqui no canal você já deve ter observado que eu trabalho com algumas ferramentas para limpeza de memórias, para estabilidade dos relacionamentos, das energias, um processo de construção para um novo ser. Mas é necessário muitas vezes desconstruir pilares e alicerces, os quais estamos sustentando a vida toda. As nossas crenças, principalmente desde a infância, do 0 aos 7 anos, o primeiro setênio. Eu gosto muito de trabalhar com ferramentas cruzadas. A constelação familiar, por exemplo, junto com a Axis, junto com o Ho'oponopono, são técnicas complementares. Então fica comigo por aqui, acompanha os outros vídeos, tem playlist no canal, você vai ver que tem muito conteúdo bacana que pode trazer uma facilitação para o seu processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento e autocura. Então, voltando aqui na nossa história do Ho'oponopono, uma espécie de xamã ou sacerdote era o responsável para conduzir o processo do Ho'oponopono em um ou mais integrantes, tá? Então, lembrando, o Ho'oponopono, em sua forma tradicional, pertencia aos Kahunas, um povo ancestral do Havaí, e eles eram conhecidos como os guardiões do segredo. Afinal, o que significa a palavra Ho'oponopono? A palavra Ho'oponopono significa corrigir erros e acertar passos. Você vai ver que tem muitas interpretações similares, mas basicamente é uma correção que nos traz uma formatação mais assertiva, mais equilibrada. O Ho'oponopono também é descrito como um método para criar a ordem e o equilíbrio perfeito que harmoniza uma situação ou um objeto. Por que uma situação ou um objeto? Por exemplo, se você tem um imóvel e você quer trabalhar o Ho'oponopono nesse imóvel, você pode trabalhar. Se dentro desse imóvel, seja uma propriedade sua, um trabalho, existe uma situação de conflito lá dentro, você pode trabalhar. Então, o Ho'oponopono é muito abrangente. Você também pode utilizar o Ho'oponopono para os animais, tanto de estimação quanto à distância. Ele também vai promover ótimos resultados a longo prazo, né? A gente não tem uma precisão de tempo, mas também nada é instantâneo, imediato, um passe de mágicas. Então é importante a gente ter essa consciência. É uma busca pelo equilíbrio. O Ho'oponopono de identidade própria, por exemplo, através da sacerdotista Kahuna, Morna Simeona, nós viemos a ter o conhecimento do Ho'oponopono de identidade própria, que é o Ho'oponopono que nós utilizamos hoje, nos dias atuais. Mas foi através do seu discípulo, o Dr. Hugh Lane, que o Ho'oponopono foi de fato disseminado. O Dr. Lane foi um médico do hospital psiquiátrico chamado Havaí State Hospital. Depois de terminar sua formação com a Morna Simeona, ele documentou inúmeros resultados do Ho'oponopono em si próprio e em seus pacientes.
O interessante é que essas técnicas, elas são fundamentadas na vivência, principalmente na vivência. Então, mesma situação, eu estou aqui falando para vocês do Ho'oponopono, eu vivencio isso. Eu estudo e pratico o Ho'oponopono há muitos anos. Então, eu trago para vocês um depoimento e eu vou dizer que ele vai funcionar de acordo com a sua dedicação, como tudo na vida. Então, depois de terminar a sua formação com a Morna Simeona, o Dr. Hugh Lin, ele documentou inúmeros resultados do Ho'oponopono, né? E o processo ajudou o doutor a reverter quadros que, através da medicina tradicional, até então, eles eram vistos como irreversíveis. E como o Ho'oponopono age? Para a gente entender isso, é importante destacar que em nossa mente inconsciente estão 95% de todas as nossas informações acumuladas até agora. E quais são essas informações? Medos, traumas, bloqueios, impulsos, crenças e muitas outras estão em nossa mente inconsciente. Aí você pode estar me perguntando, mas só tem informação negativa? Não. Existem informações. E dentro dos medos, dos traumas, dos bloqueios, dos impulsos, das crenças, esse processo todo, num condensado de 95%, se localiza no nosso inconsciente. A neurociência já comprova que quase 100% das nossas ações são regidas pelo nosso inconsciente. Então você imagina, né, que quem é que está no controle da nossa vida? É o nosso inconsciente, né? Nosso consciente é 5% ou menos, então é nosso subconsciente, é a mente subconsciente. Durante a nossa infância é onde a gente absorve a maior parte das nossas informações e posteriormente elas são armazenadas na mente inconsciente. Lembra que a gente estudou aqui no canal como é que se desenvolve um trauma, um paradigma e uma crença? Ou por um forte impacto emocional, ou por uma repetição constante. Então, a gente está lá com esse depósito de coisas, né? De memórias, de lembranças, de medos, de traumas, de dores, de crenças, tudo depositado nessa larga escala, nessa grande quantidade. Após a infância, a gente continua a absorver, mas porém, numa menor escala. Então, os estudos têm indicado que através do DNA, também é possível herdar informações dos nossos antepassados. É o que eu quero estudar com vocês aqui através de Bert Helling, as constelações familiares. Nós somos muito mais do que pensamos ser. E na verdade a gente se conhece muito pouco, porque nem conhece a história da nossa família de origem. Outro ponto importante é que muitas vezes nós não temos nenhum tipo de informação e não temos nenhuma referência. De onde saímos, para onde fomos, quem veio antes de nós. Então, uma forma de identificar e analisar qual área da sua vida está com problemas é você encontrar os padrões que se repetem. E muitas vezes, conhecendo a sua família de origem, esses padrões estão lá. E você começa a identificar que, mesmo parecendo diferente, você está reproduzindo padrões dos seus ancestrais. E agora vem a mágica. É aí que o Ho'oponopono age. Através da limpeza do Ho'oponopono que ele proporciona, nós eliminamos as informações sabotadoras que travam a nossa vida em alguma área específica. O Ho'oponopono é uma ferramenta de limpeza da mente, inconsciente e muito poderosa. Quando eliminamos os nossos sabotadores, nós passamos a acessar um fluxo de infinitas possibilidades. Muitas vezes, custa a acreditarmos ou a experienciarmos a técnica do Ho'oponopono, porque de tão prático, de tão acessível, de tão generoso, parece que não existe uma validação. Nós temos uma tendência a validar aquilo que é negativo, que grita, que faz barulho, e o Ho'oponopono vem abundante, sem distinção, de forma silenciosa, simples e extremamente eficaz, trazer todos esses benefícios. E a gente teima e custa a entender o processo. Não é nenhuma questão de acreditar. Você não tem que acreditar no Ho'oponopono. Você tem que conhecer, entender e se permitir experimentar. É simples assim.
mas a gente dificulta esse processo e muitas vezes são os nossos sabotadores que já estão agindo para que isso não aconteça. A limpeza do Ho'oponopono em nossa mente inconsciente, ela vai acontecer de forma gradativa. É como se informações contaminadas atuassem sabotando e bloqueando a nossa vida. Então, o Ho'oponopono envolve a total participação de cada um dos 4 membros da identidade própria, que são eles: a divina inteligência, a mente superconsciente, a mente consciente e a mente inconsciente, todas elas trabalhando juntas como uma unidade. Cada um desses membros vai ter a sua parte e a sua função. O Criador é a divina inteligência. O Espírito é a mente superconsciente, ligada à divina inteligência. O que controlamos é a mente consciente. Lembra que é só 5% ou menos. E na caixa preta lá, que é o que nos controla, é a mente inconsciente, que são os 95% ou mais. Tudo bem? Então a gente vai assim recapitulando e vai entendendo as formas como o Ho'oponopono atua. E agora num passo a passo simples, para que você já possa começar a praticá-lo, você vai entender que a mente consciente, ela inicia o processo de limpeza para que se elimine as memórias contaminadas. Então ela vai reconhecer os problemas e as memórias revividas na mente inconsciente. Já a mente inconsciente, ela vai movimentar essas memórias para transmutação e o envio de pedido para a mente superconsciente. A mente superconsciente, ela vai examinar essa solicitação, fazendo as mudanças que forem adequadas. O pedido é então enviado para cima, para o próximo andar, para a divina inteligência, para revisão e consideração final. Após analisar o pedido, a divina inteligência envia energia de transmutação para a mente superconsciente. Essa energia de transmutação vai fluir até a mente consciente, e a energia de transmutação flui até a mente inconsciente, promovendo a limpeza das memórias contaminadas. É como se você imaginasse uma pirâmide. O processo de baixo para cima, de cima para baixo, acontece num trânsito de energia em sua pura hierarquia e sintonia. E os benefícios são imensos, são vários. Então eu vou te convidar a experienciar esse processo, a sentir no seu coração essa paz, essa confiança, essa validação de que não estamos sós, de que não somos apenas um corpo vivendo aqui no plano físico, que temos elementos agregados, consciências, partes, energias, todas somadas a nós, e que é fundamental esse entendimento básico que seja, para que nós possamos, não só através do Ho'oponopono, mas através da vida, ter um fluxo mais saudável e natural dos nossos passos, da nossa construção, da nossa própria existência. É muito doloroso sobreviver ao mundo. O mundo e essa experiência ao qual nós fomos convidados é de vivência e não de sobrevivência. O tempo de sobreviver já foi, mas nós ainda trazemos essa memória, esses gatilhos, esses traumas que nos colocam sempre em sinal de alerta, sempre em sinal de defesa, sempre em sinal de estresse e medo, apegados numa situação que não existe mais, a um passado que virou residência, aonde deveria ser apenas uma referência. Estamos fora do momento atual, sem presença de ser. Projetamos uma vida que não existe para o futuro e revivemos uma vida que também não existe para o passado. E enquanto isso, o nosso aqui e o agora continua doente e contaminado. Além de nós contaminarmos a nossa própria vida com essa ignorância e essa resistência, nós também contaminamos a vida das pessoas ao nosso redor. Através do Ho'oponopono, você desenvolve um processo de autocura que vai naturalmente se expandindo e contaminando tudo ao seu redor também. O processo acontece tanto para energia negativa quanto positiva.
Então, se o seu comportamento, se as suas ideias, os seus pensamentos negativos contaminam ao redor, o inverso disso também. E os benefícios são incalculáveis. Um deles é a liberação das memórias dolorosas, dos traumas, da culpa e do arrependimento. Isso se abre um portal na nossa frente de infinitas possibilidades de formas de viver. Mas fica para um próximo vídeo. Você que me acompanha, curte esse vídeo, deixa seu like. Se você não é inscrito, faça isso, compartilhe, deixe o seu recadinho aqui, eu leio todos, respondo todos. E no próximo vídeo, a gente vai dar sequência sobre os benefícios do Ho'oponopono, quais são os 4 comandos, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Te vejo no nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Namastê.